assim um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Bom, faz 3 meses que estamos conversando sobre a série de mensagens chamada Playlist do Deserto, uma longa caminhada numa mesma direção. E nossas conversas giraram em torno da playlist de músicas que os peregrinos judeus cantavam quando saíam de suas casas para a longa caminhada de peregrinação em direção a Jerusalém. Os judeus faziam essa peregrinação 3 vezes ao ano, especificamente para as festas da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Para alguns peregrinos a jornada durava alguns dias, para outros durava algumas semanas, e ainda tinham aqueles que levavam alguns meses para chegar até Jerusalém. Essa peregrinação era marcada por músicas que os faziam lembrar constantemente de onde eles vieram, de quem estavam com eles ao longo de todos os desafios e obstáculos do caminho através do deserto e para onde eles estavam indo, aonde eles iriam chegar. Essas músicas os faziam lembrar constantemente de onde eles vieram, quem estava com eles e aonde eles iriam chegar. De certa forma, como afirma os estudiosos, as canções do Salmo 120 ao 134 contêm todos os desafios que eu e você enfrentamos ao longo da caminhada cristã. E por isso nosso desejo é que essas canções tenham se tornado canções do meu coração e do seu coração. Que essas músicas, assim como para os peregrinos judeus, tenham sido fonte de ânimo no meio do nosso cansaço, que tenha sido fonte de renovação para a gente, que tenha sido fonte de esperança, para que eu e você prossigamos com perseverança no decorrer da nossa jornada, até o dia em que eu e você chegaremos ao nosso destino final. Para os judeus, o destino final era Jerusalém terrena. Para nós, é a nova Jerusalém que desce dos céus, um lugar onde Deus habitará permanentemente no meio de nós. Que essas canções renovem o nosso ânimo, renovem a nossa esperança, na plena certeza de que com perseverança, eu e você chegaremos lá. Por isso, toda jornada tem um início e tem um final. O início da jornada, o Salmo 120, é marcado por insatisfação. O peregrino em busca de paz, ele sai das cidades conhecidas como Meseque e Quedar, lugar onde os homens só querem guerra, e ele parte em direção a Jerusalém, que curiosamente é conhecida como Cidade da Paz. E Eugene Peterson ele afirma que esse movimento de insatisfação é chamado de arrependimento. O homem olha para o seu cenário insatisfeito e reconhece que a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação só pode ser desfrutada quando nos colocamos a trilhar o caminho que Deus deseja. E esse movimento de dizer não para o mundo, de dizer não para os nossos caminhos e dizer sim para os caminhos de Deus, é conhecido como arrependimento. Mas a jornada cristã, que começa com arrependimento, que começa com insatisfação, que começa com desencanto, ela termina numa vida marcada por bênçãos, louvor, satisfação e paz. Então, se a jornada cristã começa com arrependimento, ela termina com bênçãos, insatisfação e paz. É assim que se encerra a playlist do deserto. Então eu gostaria de ler essa última canção com você, que se encontra no Salmo de número 134, a última canção da playlist dos peregrinos judeus. E o último salmo, ele termina da seguinte forma: Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor.
levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o cenário desse pequeno salmo provavelmente poderia ser pintado da seguinte forma: uma caravana de peregrinos chega em Jerusalém no finalzinho da tarde, se dirige ao templo, local de adoração a Deus do Antigo Testamento, e ali eles convocam e eles rogam aos sacerdotes e levitas para bendizer a Deus e a orar por eles. Afinal, os levitas, eles eram responsáveis por cantar e oferecer louvores a Deus, enquanto os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios, pela intercessão e por abençoar o povo de Deus. Então, o povo roga, a caravana de peregrinos roga para que os sacerdotes e levitas bendigam a Deus e orem por eles, enquanto os sacerdotes se voltam e abençoam o povo com a bênção sacerdotal que só eles poderiam realizar. E é exatamente assim que o Salmo 134 é dividido e é exatamente assim que ele é estruturado. Nos versos 1 a 2, os peregrinos rogam aos sacerdotes e levitas que bendigam a Deus e orem por eles, enquanto o verso 3, os sacerdotes se voltam e abençoam o povo. Então este é o cenário provável do nosso Salmo. E este último Salmo, então, Salmo que finaliza a playlist do deserto, ele nos desafia a louvar e bendizer a Deus incessantemente, incondicionalmente. O Salmo de número 134 nos desafia a louvar e bendizer a Deus incessantemente e incondicionalmente. Em outras palavras, o Salmo nos desafia a louvar e bendizer a Deus constantemente, independente das circunstâncias que eu e você enfrentamos. Acompanhe comigo então o Salmo. Os peregrinos chegam numa caravana, rogam para que os sacerdotes bendigam ao Senhor e destacam no verso 1: vocês que servem de noite na casa do Senhor. É importante destacar que a adoração no templo, ela nunca parava. Haviam sacerdotes e levitas disponíveis de manhã, tarde e noite para o serviço de adoração no templo. Essa informação você pode ver lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 33, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, verso 30 também, que você vai perceber que haviam sacerdotes e levitas disponíveis em todos os turnos durante o dia. De manhã e de tarde, os sacerdotes, eles eram responsáveis por fazer os sacrifícios, por recolherem as ofertas e ministrar a lei do Senhor a todo o povo. No turno da noite, eles ficavam responsáveis por manter a chama do altar acesa e a chama do candelabro acesos também, porque isso era sinal da presença contínua de Deus e por isso essa chama ela devia ficar sempre acesa. E no turno da noite eles também deveriam organizar o templo para o dia seguinte. Isso simbolizava que a adoração no templo ela nunca deveria parar, a adoração no templo era incessante. Ok, mas à luz do Novo Testamento não existem mais sacerdotes e levitas para mediar a adoração do Senhor. Todas as figuras e festividades do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus. Não há necessidade de templo, porque em Cristo eu e você somos o lugar em que Deus habita. Não há necessidade de sacrifícios, porque Cristo se sacrificou definitivamente por nós, e Ele é quem nos reconcilia com Deus. Não há necessidade de festividades, porque elas apontam para o que foi realizado em Cristo Jesus. Não precisamos mais de sacerdotes que nos conduzam à adoração, porque Cristo, o nosso único sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens, é aquele que nos conduz livremente a Deus. E por isso eu e você podemos nos relacionar com Deus sem ter que peregrinar para um lugar específico e sem a necessidade de homens para fazer a mediação da nossa relação com o Senhor. Mas as Escrituras ainda afirmam que em Cristo, cada um de nós, eu e você, nos tornamos sacerdotes. Veja comigo 1 Pedro capítulo 2, versos de 4 a 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele,
Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, visto que eu e você nos aproximamos de Cristo Jesus e que eu e você somos sacerdotes, isso significa que devemos bendizer ao Senhor incessantemente, de manhã, de tarde e de noite, e incondicionalmente, seja nos dias ensolarados da vida, seja nos dias de trevas mais profundas do nosso sofrimento. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento serviam ao Senhor de manhã e tarde e noite, visto que eu e você agora somos sacerdotes em Cristo Jesus, nós também devemos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, de manhã, tarde e noite, ou seja, em todos os momentos da nossa vida. E não importa as circunstâncias, seja momentos de celebração, seja momentos de profundo sofrimento, eu e você somos convidados e convocados a bendizer ao Senhor. E o pregador Charles Spurgeon certa vez afirmou o seguinte: nunca houve noite tão escura que Deus não fosse louvado e servido. Nunca houve noite tão escura que Deus não fosse louvado e servido. E nós vemos o primeiro mártir da igreja, conhecido como Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, ele orava bendizendo ao Senhor. Enquanto ele estava sofrendo dores, sendo humilhado, sendo apedrejado, ele louvava ao Senhor. E eu lembro de uma frase que nosso querido amigo Sérgio, que faleceu recentemente, ele disse certa vez, e eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não viu as pedras, mas ele viu o trono. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não viu as pedras, ele não olhou para as circunstâncias, ele elevou os seus olhos acima do seu sofrimento, ele viu o Senhor Jesus exaltado à destra do Pai, e ele bendizeu ao Senhor, apesar da noite escura da alma que ele estava vivendo. Então, o livro de Atos, a história dos primeiros discípulos, a história da igreja nos mostra que nunca houve noite tão escura, que Deus não fosse louvado e servido, porque Ele deve ser louvado, Ele deve ser bendito, independente do que eu e você vivemos, e Ele deve ser louvado e bendito incessantemente, em todos os momentos da minha e da sua história. E eu desconfio que muitas vezes nós deixamos de bendizer ao Senhor e de louvá-lo porque nos tornamos reféns das circunstâncias e nos tornamos reféns das nossas emoções. É comum nós dizermos para nós mesmos: eu não vou bendizer ao Senhor, porque eu não estou muito bem para fazer isso. Eu não vou agradecer ao Senhor porque as coisas não estão caminhando bem na minha vida. Eu estou sofrendo, então não há motivos para bendizer ao Senhor, para louvá-lo. Mas nós nos esquecemos que eu e você não somos reféns, nós não somos servos das nossas emoções, nós não somos reféns das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Nós somos servos de Deus e somos convocados a bendizê-lo, independente do que acontece na nossa história. Somos convocados a bendizê-lo, independente de como nós estamos. Veja, os peregrinos convocam os sacerdotes a louvar e bendizerem a Deus, e isso no turno da noite. E é isso que destaca o versículo 1: bendigam ao Senhor, vocês servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. E no verso 2 eles dizem: levantem então as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Então imagine o sacerdote em torno das 3 horas da madrugada, cansado, com sono, e tendo que bendizer ao Senhor. Mas ele faz isso, mesmo cansado, levantando suas mãos para o santuário. E olha o que o Eugene Peterson escreve sobre isso, e a colocação dele é muito interessante. Você pode levantar as mãos independente de como você se sente. Você pode não ser capaz de mandar no seu coração, você pode não ser capaz de mandar nas suas emoções,
mas você pode mandar nos seus braços. Quem sabe o seu coração receberá a mensagem e se erguerá também em louvor. Não podemos nos esquecer que corpo e espírito estão interrelacionados. E eu e você nos tornamos aquilo que nós fazemos. E essa é a consideração da Eugene Peterson. E aí Spurgeon afirma que bendizemos ao Senhor da seguinte forma: através da gratidão, através do amor, através da obediência, através da oração e através do louvor, que poderíamos definir aqui como cânticos espirituais. Então, emprestando um pouquinho da fala do Eugene Peterson, eu quero dizer para você, você pode agradecer, independente de como você se sente. É difícil, e não é à toa que gratidão no Antigo Testamento era considerado um sacrifício. Você pode obedecer, independente de como você se sente. Você pode orar, independente de como você se sente. Você pode vir à igreja, independente de como você se sente. Eu acredito que você já ouviu a frase: quem canta, seus males espanta. Certos hábitos que nós temos, eles moldam nosso coração e são capazes de transformar as nossas emoções, são capazes de transformar a nossa vida. E quando nós bendizemos ao Senhor através da gratidão, através do amor, através da obediência, através da oração, através do louvor, isso tem poder de transformar o nosso coração. Por isso, não deixe de bendizer ao Senhor através de suas orações, através do seu louvor, através da comunhão, através da obediência, através da gratidão. Não deixe de bendizer ao Senhor, independente de como você está se sentindo, independente de do que você está enfrentando. Essas coisas são capazes de transformar a minha e a sua vida. Por isso, agradeça, ore. Não deixe de vir à igreja, não deixe de louvar, independente de como você está se sentindo, independente de do que você está enfrentando. Deus, ele deve ser louvado e bendito, independente do que eu e você estamos enfrentando ou de como nós estamos nos sentindo. Mas por que eu e você devemos bendizer ao Senhor? Porque Deus nos abençoa incessantemente e incondicionalmente. Se nós devemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor incessantemente e incondicionalmente, isso porque Deus nos abençoa incessantemente e incondicionalmente. Então, em resposta à convocação dos peregrinos, os sacerdotes davam a bênção a todo o povo, dizendo: de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ao lembrar que o Senhor é aquele que fez os céus e a terra, o Salmo nos exorta a perceber que Deus está acima de nós. Ele está acima, está além das circunstâncias que eu e você vivemos. Por isso, o nosso louvor, a nossa bendição, não está condicionada àquilo que acontece na nossa história. Se o louvor é para o Senhor, então o louvor está condicionado a quem Ele é. E Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Independente do que eu e você enfrentamos, independente do que eu e você sentimos, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo perfeito, Deus continua sendo justo, compassivo, misericordioso e inteiramente digno da nossa confiança e do nosso louvor. Por isso ele deve continuar sendo louvado e bendito por quem Ele é em todo o momento. Porque embora as circunstâncias não estejam bem, embora o nosso interior não esteja bem, aquele que está acima das circunstâncias permanece o mesmo e permanece digno do nosso louvor. Mas embora Deus seja o Criador do céu e da terra, tendo todo o poder de abençoar o seu povo, Ele é o Deus que escolhe habitar em Sião, o Deus que escolhe habitar no meio do seu povo, para partilhar a sua vida com a gente. Deus é o Deus que vem ao nosso encontro. Ele é o Deus que se abaja, que sai dos céus e vem à terra para nos encontrar.
E Eugene Peterson, ao explicar essa palavra bênção do hebraico berakah, ele diz o seguinte: essa palavra descreve o que Deus faz para nós e entre nós. Ele entra em aliança conosco, Ele derrama a sua própria vida por nós, Ele compartilha a bondade do seu Espírito, a vitalidade da sua criação, as alegrias de sua redenção. Ele se esvazia entre nós e nós recebemos o que Ele é. Deus se abaixa de joelho entre nós, chega ao nosso nível e compartilha a sua vida conosco. E o verdadeiro Monte Sião, de onde Deus abençoa o seu povo, é onde Jesus reina no meio do seu povo. É o que podemos ver em Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 24, em que o escritor de Hebreus ele escreve o seguinte: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, à luz de Hebreus, o lugar de onde Deus abençoa o seu povo não é mais um lugar geográfico, mas sim onde Jesus reina. E Ele é Senhor sobre céus e terra. E se eu e você estamos em Cristo Jesus, de uma coisa eu e você podemos ter certeza: nós somos inteiramente abençoados. Efésios 1, versículo 3, afirma o seguinte: bendito, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Ele deve ser bendito? Por que Ele deve ser louvado? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então o Pai deve ser bendito porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Jesus é a maior prova da descrição de Eugene Peterson sobre o que é bênção. Porque Jesus é o Deus que se abaixa de joelho entre nós, que chega ao nosso nível e compartilha a sua vida conosco. Jesus é aquele que faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele cumpre inteiramente a vontade do Pai. E Ele sofre o que nós deveríamos sofrer, a condenação pelo nosso pecado. Jesus é aquele que, para nos abençoar com a vida do Pai, Ele tem que se tornar maldição por nós. Para nos oferecer a sua ressurreição, Ele precisa morrer, a morte mais humilhante de todas, uma cruz. A troca que Jesus faz conosco é desleal. E Calvino ele descreve essa troca muito bem ao dizer: esta é a permuta que, em sua bondade infinita, Ele quis fazer conosco. Ele recebeu nossa pobreza e nos transferiu as suas riquezas. Ele levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com o seu poder. Ele assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Ele desceu à terra e abriu caminho para o céu. Ele se fez filho do homem e nos fez filhos de Deus. Essa é a troca que Ele quis fazer conosco. Para nos abençoar, Ele precisa se tornar maldição. Para nos fazer viver, Ele precisa morrer. Para nos fazer ricos, Ele se fez pobre. Jesus é a maior prova de um Deus que se abaixa e compartilha a sua vida conosco. E não apenas isso. Jesus é o exemplo de que o Pai deve ser bendito mesmo na escuridão mais profunda das nossas vidas. Porque pouco antes de morrer, a pior morte de todas, pouco antes de ser crucificado, Jesus, numa ceia com seus discípulos, Ele dá graças. Ele parte o pão e dá graças. Ele agradece. Quando Ele finaliza a ceia com seus discípulos, Ele canta um louvor com eles. Prestes a ser crucificado, Ele agradece, Ele louva. Pouco antes de morrer, Ele ora num jardim.
Isso se submete à vontade do Pai. Ele se submete à obediência, mesmo com as suas emoções dizendo o contrário, mesmo as circunstâncias gritando para ele, não existem motivos para louvar ao Senhor. Mesmo assim Jesus ele bendiz, mesmo assim Jesus ele ora, mesmo assim Jesus agradece, mesmo assim Jesus louva, mesmo assim Jesus se submete à obediência ao Pai. E ainda mais na cruz, derramando o seu sangue com os pregos em suas mãos. Numa cruz ele ora. Numa cruz ele entrega a sua vida ao Pai. Na cruz ele perdoa os seus inimigos. Ele intercede pelos seus amigos. E como se não bastasse, Jesus é aquele que permanece ao nosso lado. Ele sobe aos céus, mas nos deixa o seu Espírito. Um Espírito que intercede incansavelmente por nós, com gemidos inexprimíveis, como vai dizer Paulo em Romanos 8. O Espírito que nos consola em nossos sofrimentos, que nos anima quando a jornada parece estar pesada demais, que nos guia quando parecemos estar perdidos, que nos dá a segurança e a certeza de que eu e você vamos concluir a jornada. Deus é o Deus que permanece com a gente, mesmo nas horas mais sombrias da nossa vida. É o que o salmista descreve no Salmo 23. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele não é apenas o Deus que nos abençoa. Ele não é apenas o Deus que permanece o mesmo independente das circunstâncias. Ele não apenas se faz como um de nós e sofre a nossa dor. Mas Ele é o Deus que sofre e continua sofrendo junto comigo e com você. Certa vez um amigo meu me contou a história de que ele estava enfrentando um momento muito difícil da sua vida. E uma amiga dele o questionou dizendo: mas você não está revoltado com Deus? Depois de tudo que você enfrentou, você não está revoltado com Deus? E o meu amigo virou para ela e respondeu: porque eu estaria revoltado com aquele que foi o único que permaneceu ao meu lado em todo o tempo, quando eu estava sofrendo. Porque eu me revoltaria com aquele que foi quem me suportou, quem me consolou no meio dos meus sofrimentos. Tão independente do que eu e você enfrentamos, nós devemos bendizer ao Senhor, porque Ele é o Deus que permanece com a gente. Ele é o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ele é digno do nosso louvor, da nossa bendição. Então, olha como Deus nos abençoa em Cristo Jesus. Olha o que Ele fez em Cristo por nós. E o que Ele pede em troca? Bendigam o meu nome. Sejam gratos. É tudo o que Ele pede. Enquanto Jesus oferece o sacrifício de morte, o que se espera de nós é um sacrifício de gratidão. Por isso Calbart ele afirma: gratidão segue a graça, como o trovão segue o relâmpago. Gratidão segue a graça, como o trovão segue o relâmpago. Porque se nós entendemos o que Cristo Jesus fez, se nós entendemos a grandiosidade do Evangelho, se nós entendemos que nós somos inteiramente abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, a resposta lógica que eu e você devemos oferecer, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, é a nossa gratidão, é a nossa bendição. Aquele que não poupou nem seu próprio Filho, não nos dará gratuitamente de graça todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas dos céus, todas as bênçãos celestiais. E o que Ele pede em troca? Sejam gratos. Sejam gratos. Bendigam o meu nome e vivam uma vida que bendiga o meu nome.
Por isso, bendigam o Senhor incessantemente, incondicionalmente, porque Ele tem nos abençoado incessantemente e incondicionalmente em Cristo Jesus. Bom, então, o que nós podemos encontrar quando chegarmos ao final da nossa jornada é bênção. Bênção é o que nos espera no fim da estrada, no fim da nossa jornada. Essa é a visão de Apocalipse, lá nos capítulos 21 e 22. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais aquilo que nos aflige. O fim, ou o que nós podemos chamar de novo começo, será marcado unicamente por bênção e louvor. Será marcado por alegria e satisfação plena. É isso que nos espera no fim da jornada. E por isso que o final da jornada dos peregrinos judeus terminava em Jerusalém, a cidade da paz. E assim a nossa jornada também vai terminar na Nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, que será plenamente cheia de alegria e satisfação, porque Deus vai habitar no meio de nós. Mas aquilo que está no fim da estrada deve influenciar tudo o que ocorre ao longo da minha e da sua jornada. Como disse Catarina Siena, uma filósofa do período do escolasticismo, todo caminho para o céu já é céu. Todo caminho para o céu já é céu. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, a eternidade já começou para nós. A eternidade já começou para mim e para você. O reino de Deus não é uma realidade futura que vai ser concretizada. O reino de Deus já está entre nós. Ele já está aqui. Então, por isso, se o fim da jornada é marcada por bênção e louvor, isso já deve começar desde já. A nossa jornada aqui, ela deve ser marcada por louvor, por bendição e gratidão a Deus, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ele não vai nos abençoar com toda a sorte de bênçãos celestiais, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, porque tudo que Jesus Cristo conquistou já pertence a nós, como seus filhos, como seus herdeiros. E por isso a nossa jornada aqui já deve ser marcada por louvor constante, por bendição constante e gratidão a Deus constantemente, por obediência constante, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais. E ao bendizer ao Senhor, na certeza de que nós somos abençoados por Ele, que possamos ser bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Na verdade, Deus nos abençoa para isso. E é isso que nós podemos ver no Salmo 67, por exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, faça resplandecer sobre nós a sua bondade. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Que abençoados por Deus e bendizendo ao Senhor com toda a nossa vida, que eu e você possamos ser bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que eles contemplem e desejem a eternidade. E por fim, quando a jornada parecer estar escura demais para você, quando a jornada parecer estar difícil demais, lembre-se que Deus é aquele que, como diz Jó, no capítulo 35, versículo 10, Deus é aquele que nos dá canções de louvor durante as noites escuras da nossa vida.
Ele é aquele que faz o nosso coração cantar quando as coisas parecem estar obscuras demais. Então que essa playlist do deserto se torne a canção do nosso coração, mesmo nos dias mais tenebrosos da vida. Que essas canções nos reanimem, que renovem a nossa esperança, até o dia em que no final da jornada nós chegaremos na Nova Jerusalém, onde as trevas da vida não existirão mais e viveremos uma vida marcada eternamente por bênção e gratidão. Essa é a minha oração para mim e essa é a minha oração por você. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos desfrutar de prazer em Deus e assim sermos bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Um ótimo domingo para você.